Vamos falar de direito penal do inimigo? Vamos. E vamos falar da pobreza no Brasil? Vamos falar, assim, de um Brasil que é difícil até explicar, porque você tem que ser muito cuidadoso para não ser cancelado. A gente vai assistir esse vídeo e vamos refletir um pouco sobre um determinado Brasil. Porque ele existe, tá? Existe, vota. Eu não sei muito como recuperar essas pessoas, mas vamos precisar falar dele. Vamos lá. Estão roubando a polícia, estão roubando a polícia. Governador, acorda, se mexe. Estão roubando o blindado da polícia, gente. Daqui a pouco vão levar o blindado embora, vão sentar lá e vão embora. Acabou tudo, governador. Não dá, não tem defesa aí. Doutor Vitor, meu irmão, olha aí, ó. Eu lamento mostrar essas imagens, eu lamento muito. Acabou tudo, o Estado não tem força. O governador vai falar alguma coisa, vai fazer alguma postagem no Instagram? Olha aí, gente, acabou tudo. Uma incompetência tremenda. Nós chegamos primeiro, nós recebemos essa informação e fomos para dentro do problema. E é importante que as emissoras cubram isso daí. É importante que todas as emissoras mostrem isso aí. É o fim do Rio de Janeiro. É o fim da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Cara, eu vou ligar pro bombeiro Rafa aqui, né? Que ele tem muito contato com o pessoal do BOP, tá? Assim, o Riso bem veloz já botou até a imagem. Tá, assim, eles podiam, né, o governo federal, botar essas cenas, inclusive na propaganda aqui, né, do Brasil com S. Olha, nosso Brasil, a gente rouba carga, é o nosso povão maravilhoso, singelo, bacana, né? Volta pras imagens lá. Essa propaganda pra mim me dá mais asco do que o que aconteceu. Meu amigo, você acha que todo mundo ali é faccionado? Eu não sei qual é, vivo na Pedreira, deve ser alguma favela chamada Pedreira. Você acha que todo mundo ali é faccionado? Isso é povo, isso é o povo brasileiro. Não todo o povo. Eu tava em Araguari no final de semana, no interior. Eu via gente humilde, povão, arrumadinha, indo pra igreja. As favelas no Rio de Janeiro se tornaram uma concentração de gente que não apenas não tem formação alguma, mas que não estão nem um pouco dispostas a agir com caráter. Isto aqui, invadir um caminhão de polícia pra roubar carga. O que eu falo desses animais? Essas pessoas, se vocês pedirem pra mim, pra você, tipo, não, seja condescendente, eles votam. Eu não quero governar com o espírito dessas pessoas. Primeira coisa, que horas são? 12h25. O que esse monte de homem tá sem fazer porra nenhuma? Pausa. Pausa. Tem um cara ali. Quantos homens estão ali sem camisa, de chinelo, 12h25 num dia de semana? Quantos homens estão de camisa... Quantos homens estão de chinelo, 12h25? Alguém ali tá trabalhando? Alguém aí tá trabalhando? Entenda uma coisa, tá? Muitos ali estão recebendo auxílios e benefícios do governo. Eles vivem ali numa região que deve estar sob o jugo de algum tipo de facção. E essas pessoas estão cagando pra lei e ordem. Essas pessoas estão cagando pra nossa luta. Quando a gente fala assim, temos que ter uma guerra de libertação, é inclusive pra libertar essas pessoas delas próprias. Tem um texto nessa valete aqui, do brilhante Eduardo Pessoa, do Novos Clássicos, tá? E o texto do Pessoa propõe, assim, uma provocação. Ele propõe pelo patrimonialismo profundo, pelo paternalismo profundo. E o que é o paternalismo profundo que o Pessoa está falando? Ele está falando que talvez, não é que, vamos com aquela premissa liberal, essas pessoas, elas são livres para tomar decisões econômicas. Não, elas tomaram uma decisão econômica ali, entendeu, Riso? Sim. Elas acharam por bem saquear um blindado do BOP para roubar uma carga. Foi uma decisão econômica que essas pessoas de chinelo, meio-dia, tomaram, tá? Então não adianta eu achar que vai, né, deixa essas pessoas ali com o espírito capitalista delas. Não vai sair muita coisa, não tem formação. Famílias destruídas, ausência de caráter, ausência de cultura de trabalho. Uma cultura macro, leniente, que diz que talvez isso aqui é algo a ser celebrado, entendeu? Esses caras podiam estar todos na propaganda do governo federal dançando e tal. Eu não concordo com o estilo de vida dessas pessoas, eu não concordo com as escolhas que elas tomaram na vida delas. E eu acho que hoje elas são um fardo em muitos termos pro Estado brasileiro, para todos nós. Entendeu?
Nós estamos montando um grupo político que não vai ficar fingindo que é algo de incrível que vai sair dessas pessoas aí. Não vai sair nada de incrível. Quando Pessoa fala em um paternalismo profundo no texto dele, ele tá falando assim, a gente vai precisar não só dar dinheiro para essas pessoas sobreviverem aí, a gente vai precisar dar a mão para eles e ensinar do cara a estudar, a trabalhar, a se arrumar, a saber o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Infelizmente, o Estado vai precisar ser paternalista, até porque, e veja só a parte engraçada, boa parte dessas pessoas não tiveram pai. Há um estudo da FGV de 2007, vai procurando no Google, FGV estudo 2007 sobre mães solteiras e mães adolescentes, tá? E a incidência de criminosos filhos desse perfil. Então uma mãe solteira pobre e uma mãe adolescente pobre tem uma chance muito mais alta do que uma mãe casada, uma família estruturada, de ter um filho criminoso. E mais, a correlação entre famílias destruídas e cometimento de crime por parte dos filhos oriundos dessas famílias é maior do que o índice Gini, ou seja, que a desigualdade, que a esquerda só fala de desigualdade, ou que PIB per capita, por exemplo, que é a pobreza pura e simples. Ou seja, esse estudo da GV, ele nos assusta, tá? Porque ele mostra que a ausência de família e a ausência de estrutura gera aquilo que vocês estão vendo. A onça pintuda mandou assim, Estado deve ser pai e não mãe solteira. É verdade. E o pai é aquele que pune, entendeu? O pai ajuda e funciona porque pune. Porque o pai, ele não impõe só a lei, mas ele põe a sanção. Até porque, já dizia Hans Kelsen, né, norma só é válida se tiver sanção embutida, né? Não adianta eu falar nada assim, ó, ô Rizô, tá proibido mijar no chão. Ah, o que acontece se eu mijar no chão? Nada. Ah, entendi. Então se eu mijar no chão, não acontece nada. Norma, para ter eficácia, precisa de sanção. Primeiro ano de direito, qualquer um sabe. Aqui, o Estado tem que ser, com essas pessoas, paternalista. Tem que ensinar o caminho, tem que ensinar a se lavar, a se comportar, a obedecer às regras e fazer essas pessoas entenderem que se ela não cumprir a regra, ela vai se fuder, vai ser presa. Você achou estudo? Isso aqui é um tema que a gente fala outro dia, mas é um estudo mais recente do IBGE sobre moradores de rua. Quase metade também problemas familiares. Mas enfim, o estudo que você falou da você. Então, morador de rua, quase metade, oriundo. Problemas familiares. Esse aqui, cara, ele mostra essa correlação maior com a família desestruturada do que com índice Gini, que é a desigualdade, que é o argumento da esquerda, e PIB per capita, tá? Este assunto ele é tabu para muitas pessoas. Primeiro que ele pressupõe a ideia de que possuir uma família, papai, mamãe e filhos, é um arranjo social superior. Portanto, um arranjo conservador e necessariamente patriarcal é superior à ideia da mãe solteira, a mãe solo, que até que não, a ideia da mãe solo é uma merda. Mas lembrando sempre que só existe mãe solo porque tem pai vagabundo que não quer estar presente na vida dos filhos, né? A mãe também é solo porque o pai em geral também é um filho da p, tá? Olha, estrutura familiar dos adolescentes da FEBEM, pessoal. Quem não sabe, a FEBEM é o órgão que recebe menores infratores, tá? Sem o pai, tá? Sem o pai. Cadê o azul escuro? O azul escuro é a FEBEM? Isso. Na FEBEM, vamos lá. Sem o pai, 70%. No total do estado, tá? Total do estado de São Paulo, é quase 30%. E estado de São Paulo com renda familiar inferior a R$100, tá? Ou seja, gente muito pobre. Então, o que você consegue perceber? Que essa primeiro bloco de colunas dos sem o pai. Não ter o pai tem um efeito muito maior na incidência de crime com jovens do que não ter a mãe, ok? Repare isso que é muito louco. E o lance da mãe não faz tanta diferença, como a gente pode perceber. Porque quando tem sem a mãe e sem o pai, é mais ou menos a mesma coisa, é ou não é? Os números são mais ou menos iguais. O que mostra? Não é nem a presença da mãe, a presença do pai sobre esse jovem homem, ela é fundamental. Portanto, você precisa, quando não tem pai presente, do Estado como pai. E qual o papel do pai que a mãe não cumpre? Nesse filho que não foi desejado? Apresentar um código moral estrito e apresentar sanções. Que é isso que um pai faz, né? Quando eu fazia merda, quando tirava nota baixa,
Meu pai dava né, minha mãe batia mais em mim quando era criança. Ainda tinha, o instituto do apanhar dos pais, na minha geração, tinha. Minha mãe ficava brava, tomava chinelada. Agora, eu tinha muito mais medo de tomar, né, escovar chinelada do meu pai, que era muito mais forte que minha mãe, né? Imagina tomar, né, era um horror. Então, o pai tinha uma função de punição, mas também uma função de modelo, né? Então, né, vou me inspirar nas decisões que meu pai toma. Portanto, a criança, pela imitação, pela mimese, ele começa, especialmente o menino, a buscar referência de conduta no pai. E isso, em geral, veja só, faz com que essa pessoa seja melhor. Porque ela vai aprender o convívio na sociedade, inspirado na forma como o pai age. E segunda coisa, um pai que permanece casado com a mãe, em geral é uma pessoa, tá, emocionalmente mais estável, com compromissos de longo prazo, com uma tendência maior ao cuidado. Portanto, o jovem vai se inspirar num homem bom. Sacaram? Então, via de regra, tá, ter o pai presente é a coisa mais importante. Lá nos Estados Unidos, tá, escritores negros em geral, comentando sobre o problema, a maior incidência de criminosos jovens negros, em termos proporcionais do que de outras etnias, entendem esse problema, porque há uma menor presença do pai na vida desse jovem. Aí tem os problemas da cultura de gueto, inclusive os problemas ligados a políticas sociais democratas, tá? Que ficavam, vamos dizer, promovendo, né, essa ideia da mãe solteira e tal. E aí deu uma merda. A comunidade negra nos Estados Unidos até hoje é uma comunidade, mesmo estando no país mais rico e próspero do mundo, é uma comunidade que tá pra trás. Isso aqui incide sobre os jovens pardos e negros aqui no Brasil também. Demais. E este é o principal problema social que incide em geral sobre jovens pardos e negros. E aí nós temos que ter uma política conservadora sobre isso? Sim. Agora, nós precisamos falar também, tá, sobre planejamento familiar desde a infância. Sobre educação sexual desde a infância. Porque também não dá pra menina ficar grávida com 14, 15, 16 anos e sem nenhuma condição, após fazer sexo com um irresponsável, botar uma criança no mundo. Ainda mais a direita, que não se propõe a defender o aborto. A gente aqui é principiologicamente contra o aborto. Se o cara agir de maneira apenas fria, vai falar, não, ó, que faz o aborto aí, dá o aborto no SUS pra essa menina não vai ter essa criança desejada, não vai ter um jovem problemático que vai cometer crime. A direita fala, não, principiologicamente a gente tá falando da morte de uma vida. É o que a gente defende aqui, por exemplo. Então, como fazer com que essa vida não se torne um fardo pro restante da sociedade? Este é um assunto que para muita gente é tabu, mas é assunto central na resolução do problema da segurança pública. Quando a gente fala aqui em guerra contra o crime, a gente tá falando assim, numa imposição de lei e ordem muito dura. Só que o espírito perturbado desses jovens, e em geral quem comete a maior parte dos crimes violentos, olhando pra câmera, homens jovens de 15 a 24 anos, especialmente em lugares mais pobres. Homens jovens em geral de 15 a 24 anos de lugares mais pobres. E esses caras, tá, são em geral o quê? Como mostra, olha ali, volta pro gráfico, lá o que tá na FEBEM, 70% não tem o pai. 70% não tem o pai. A gente precisa, além, e assim, as pesquisas nossas tem que, eu sei que deve ter gente da equipe do Livro Amarelo, né, aqui. Vocês entenderam que esse tipo de assunto é um assunto que envolve segurança pública? No fundo eu tô falando aqui de segurança pública, tá? Quem comete crime violento tem, em geral, 15 a 24 anos. Esses caras são oriundos de famílias pobres, e, em geral, filhos de mãe solteira e de mulheres que tiveram esse filho na adolescência. Lembrando aqui, tá? No geral, a gravidez na adolescência, nos últimos anos, diminuiu. Então, a gravidez na adolescência está numa tendência de queda. Não acentuada na região norte e nordeste como deveria. Tá? Infelizmente, mas está numa tendência de queda. Agora, mãe solteira não está em queda. E, em geral, não, especialmente fora do Brasil, eu não sei se tem estatística aqui no Brasil, os casamentos na geração Z, geração Millennial e Z, eles estão se dando com maior, vamos dizer, frequência, tá? Em quem tem mais renda. Então, quem tem menos renda, que é mais vulnerável do ponto de vista econômico, essa pessoa, ela, não, em geral, não se casa. Portanto, os filhos oriundos das classes mais baixas tendem a ser filhos sem pai. E aí você tem um fluxo de pessoas entrando, tá, pro universo do crime. E isso tudo facilitado pela existência de facções criminosas que fazem um recrutamento nas periferias que eles já moram. Entenderam? Entendeu como você tem uma indústria ali? A mãe solteira,
tem esse filho que ela não queria, ela tem um filho indesejado, o filho indesejado não tem a figura paterna, não tem modelos de como se comportar, tampouco a punição. Esse cara é inserido numa subcultura de gueto, com música, né, com o Oruan cantando que pá, 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 tiro pro alto, tal. Esse cara fica atrapalhado, tal. E aí você tem na comunidade que ele mora um sistema de recrutamento, ora pro Comando Vermelho, ora pro ADA, ora pro PCC, falando pra ele ser um soldado raso, pra ganhar uma merreca. Até porque esse cara também academicamente não vai bem. Esse cara tá tudo cagado, coitado. Então, você tem uma máquina geradora. Por que as coisas não estão muito piores? E por que nos últimos anos a tendência não é de aumento dos homicídios? Uma coisa que foi percebida, tá? É que a redução do número de nascimentos no Brasil, porque a população está, né, se reproduzindo menos, ela gerou um fluxo menor desses jovens. E por quê? Porque as pessoas mais pobres também estão tendo menos filhos. Então aí tem menos jovens de 15 a 24 anos sem pai andando por aí do que nós tínhamos, sei lá, 20 anos atrás. Quando houve um boom de migração para as periferias das grandes cidades, e essas migrações foram acompanhadas também dessa natalidade desenfreada, então muitas jovens tendo muitos filhos nessas periferias, o que você teve nos anos 90 e começo dos anos 2000? Um monte de homem jovem de 15 a 24 anos nessas periferias sem pai, tá entrando pro crime. E aí você teve os piores números possíveis em termos de crime. São Paulo, São Paulo foi nos anos 90. Os anos 90 em São Paulo eram perigosíssimos. Perigosíssimos. Então hoje você percebe que mesmo com o fortalecimento das facções criminosas, o que há, entretanto, é que o número de jovens diminuiu, mas ainda existe. E a incidência de mães solteiras entre famílias mais pobres também. O Riso estava com um gráfico aí. Ah, aquele que você... esse aí. Ó, tipos de família do Brasil, tá? Casal com filhos caiu de 50% para 42,3%, né? Lembrando que isso é meio que cumulativo, pelo que entendi, né? Ele tá pegando os anteriores, então... Aí, casal sem filhos subiu para 20%, mulher sem cônjuge com filhos 16,3%, unipessoal 14%, é isso. O casal sem filhos subindo. E agora, se a gente checar quais são os novos casais que tem de 2015 pra frente e tirar os anteriores, né, pra você não ficar na proporção, você vai ver que os novos, vamos dizer, os novos arranjos, com certeza, a mulher sem cônjuge com filho tá disparando.